Olá, tudo bem com você? Meu nome é Kátia, sou trabalhadora do Centro Espírita Amor em Jesus, aqui em Guaçuí, Espírito Santo. Estou aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em nossa reunião de atendimento fraterno. Para tanto, gostaria de lembrar que estamos fazendo esse atendimento fraterno virtualmente, toda a terça-feira. Se você está necessitando de desabafar, de falar suas dúvidas, seus anseios, ligue para nós no telefone 28 98 114 6089 a partir das 15 horas de terça-feira e faça seu agendamento. Estaremos lhe atendendo a partir das 18 horas. 2 pessoas do Centro Espírita estarão escaladas para lhe atender, conversar com você, ajudar a aplacar a sua ansiedade, os seus medos. Então vamos dar continuidade ao capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Estaremos estudando hoje os itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. E para tanto, para que o lar onde estamos agora no momento seja harmonizado, para que venha até nós os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, lerei uma prece de André Luiz. Senhor Jesus, disseste-nos um dia, busca e acharás. Não te rogamos assim tão só para que nos guie à procura dos valores reais da vida. Pedimos ainda mais, quando estivermos na posse das concessões que esperamos, não nos deixes marginalizado nos adornos da virtude vazia, nem nos permita caminhar sobre os enganos da autossuficiência. Auxilia-nos a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividade e serviço na edificação do reino de amor, hoje e sempre. André Luiz. Então vamos ter agora o início do nosso estudo. Por milênios, nos fizemos religiosos e o mundo continua mergulhado em contínuos sofrimentos. Jesus já morreu por nós. E onde está a salvação? O que seria mesmo esta salvação? A ideia de salvação nasce do conceito religioso de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Mas, habitualmente, estamos acostumados à ideia de céu e inferno. O céu seria um lugar teológico para onde vão as almas que se salvam, aqueles que foram bons na terra em sua existência. O inferno é o oposto, é o local para os que não se salvaram, porque não fizeram por merecer esse prêmio definitivo, devido às suas atitudes infelizes durante a existência. Kardec, ao trazer Jesus de volta ao nosso sentimento e à nossa razão, clareou-nos o entendimento e podemos perceber que esta salvação era contra os nossos próprios erros. É preciso que nós nos salvemos de nós mesmos. Eis que não são os erros dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos nossos governantes que nos fazem sofrer, mas os nossos, que fazendo-nos sintonizar faixas inferiores de vibração, ajudam-nos a agir em desarmonia com as leis divinas e assim atrelar-nos às dores e aos sofrimentos de todos os matizes. Na continuidade evolutiva, pela imortalidade da alma,
todos alcançarão a plenitude. Assim entendemos que a salvação a que o Espiritismo se refere não é um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim uma condição moral que se estabelece desde a existência e que prosseguirá para além desta. Salvação não se refere, pois, a um lugar, e sim a um estado de alma, em que situações emocionais de tormento ou aflição acompanham o ser, enquanto este não alça voos mais altos na escala das virtudes. Alguém que vive amargurado em seu próprio mundo, não percebendo nada e ninguém além de si próprio, cria para si um ambiente de sofrimento mental, um inferno interior. Por outro lado, se essa mesma pessoa descobre potenciais adormecidos dentro do seu mundo íntimo e sai na direção do seu semelhante na ação da caridade, resultará para si mesmo, a partir dessa iniciativa, um novo estado de ânimo, onde emoções mais satisfatórias surgirão no seu campo emocional. Sai do inferno do próprio isolamento para o céu da cooperação. Salva-se a si mesmo. A salvação é, assim, uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que se salva a si próprio. Não se dá na esfera de um tribunal, mas no único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus, a consciência. Enquanto não tínhamos este esclarecimento, andamos distraídos por séculos, aceitando e acreditando no convite que nos era reiterado. Fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos demonstra a inconsequência dessas afirmações, bem como sua incompatibilidade com os ensinos de Jesus. Fora da verdade e fora da igreja não há salvação se equivalem. Em ambas as afirmações existem o exclusivismo e o preconceito de quem se julga superior ao outro. Estou salvo porque pertenço a esta ou aquela religião. Assim, nem preciso me melhorar. Para que evoluir? Sou dono da verdade. Quem não pensa como eu é que está errado. E assim por diante, numa demonstração de infantilidade espiritual. Quem não se acha o dono da verdade? Entretanto, a verdade absoluta não é acessível aos espíritos da mais... Entretanto, a verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria. E a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo. E ela só pode aspirar a uma verdade relativa proporcional ao seu adiantamento. Fala-nos Kardec no item 9 deste capítulo 15. Neste mesmo capítulo, no item 8, ele alerta-nos que o fora da igreja apoia-se em mandamentos particulares, sendo, portanto, exclusivista e absoluto, divisão estreita, intransigente, intolerante, na verdade. E é esse tipo de posicionamento
que tem permitido as guerras fratricidas, a ousadia de religiosos que se colocam acima de outros, sentindo-se superiores e, portanto, mais ligados a Deus, seus próprios representantes na terra. Justamente contra tudo o que Jesus nos ensinou, pois o Mestre jamais indagou a quem o buscava qual era a sua religião, sua posição social, seu nível cultural. Jesus sempre exaltou o amor. Disse-nos que quem quisesse ser o maior, se fizesse servo de todos. Graças ao Espiritismo, temos finalmente acesso ao entendimento dos ensinos de Jesus, compreendendo-lhe a magnitude das lições. Sabemos hoje que para nos livrar dos nossos próprios erros, precisamos fazer o que Jesus fez, pois nem seu sangue salva, nem sua presença na terra salva, se não quisermos seguir-lhe os exemplos. Jesus salva porque sua tarefa é eminentemente educadora. Se aceitarmos seu convite para nos reeducar de acordo com seus ensinamentos, iremos gradativamente nos libertando dos erros que nos têm algemado a tantas dificuldades por tantos séculos. E a senha é a caridade, que é o amor em movimento. Foi por isso que Kardec, sabiamente, ao entender Jesus, substituiu o fora da igreja e o fora da verdade por fora da caridade não há salvação. Jesus é o Mestre e, como tal, veio trazer-nos um código de amor que, se o seguirmos, alcançaremos a paz, a felicidade. Este código promove a nossa transformação, a nossa reaproximação das leis de Deus que um dia infringimos, provocando as dores que vivenciamos hoje. Assim, a obra do Mestre se faz em cada um de nós na medida em que promove o nosso aperfeiçoamento e, como consequência, libertando-nos dos erros que nos têm feito infelizes. Isso é completamente diferente de achar que nos salvaremos pelo simples fato de Jesus ter vindo à Terra. Precisamos nos perguntar: em que eu mudei porque Jesus veio à Terra? Em que sua presença entre nós altera a minha visão de vida? As respostas nos darão conta se estamos seguindo ou não Jesus. O tempo da fantasia já se foi. Colocar em Jesus a responsabilidade da nossa evolução é muito fácil e cômodo. Precisamos movimentar o nosso ânimo, a nossa boa vontade, o nosso desejo de aperfeiçoamento, fazendo o que ele fez e dessa maneira nos reeducando. Podemos dizer com Kardec que a caridade nos liberta do egoísmo e do orgulho, que representam as maiores chagas da humanidade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade, que é o amor colocado em movimento. Mas Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele a destaca como condição absoluta para a felicidade futura. Exalta a caridade em muitas de suas passagens, como aquela do bom samaritano,
como aquela em que ele diz que tudo que fizermos ao necessitado é a ele que estaremos fazendo. E em muitos outros pontos que nos permitem entender que a caridade é a forma de nos aperfeiçoarmos, de nos libertarmos das mazelas do passado. Um ateu pode ser caridoso. Então, a caridade não é partidária, não é intolerante, não é individualista. Ela pode ser comum a todos, basta que queiramos. Diferente do que muitos acreditam, a caridade não consiste apenas nas esmolas que damos ou nos auxílios materiais que distribuímos. Ela consiste naquele movimento interior presente em Jesus, o sair de si para estar com o outro, nos seus sofrimentos, nas suas alegrias. A caridade é fazer da vida uma pró-existência, uma vida voltada não para si mesmo, mas para o outro. O comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós. Ser caridoso, em determinadas circunstâncias, ainda nos causa um certo desconforto. E quantas são as desculpas que produzimos para não nos envolvermos com o próximo? É a falta de tempo, de recursos financeiros, de jeito. A caridade é uma disposição íntima, ativa e dinâmica, que se manifesta das mais variadas formas, em pensamentos de bondade, em conselhos úteis, em alimentos e recursos na hora certa, em força que reanima. A caridade pressupõe necessariamente o convívio. Afinal, não é somente destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. Qual seria considerada a melhor e mais proveitosa caridade a ser feita para nós e para o próximo? Seria participar da preparação de um sopão para os que passam fome? A visita a asilo de idosos ou a orfanatos? A doação de tempo ou de dinheiro para instituições beneficentes? O auxílio e a visita a doentes? A divulgação da doutrina espírita e do bem de uma maneira geral? Compreender e tolerar as imperfeições e limitações do próximo? Perdoar aqueles que nos fizeram mal? Não importa. Isso porque o fundamental, segundo a filosofia espírita, não é o gesto em si, porém os sentimentos e o desinteresse que nos impelem a fazê-lo. É claro que aquele de nós que já consegue se doar ao próximo com dedicação e carinho, mesmo que não tenham sequer refletido a respeito da razão pela qual fazem isto, se por interesse pessoal ou não, e assim aprendem a ser felizes, já deram um significativo salto evolutivo, de modo que agir dessa maneira sempre será melhor do que não fazer nada ou do que fazer o mal. Pessoas que fazem o bem pelo verdadeiro sentimento de amor ao próximo, assim se movem por um sentido de recompensa interior, como uma necessidade existencial que não precisa ser divulgada ou reconhecida externamente. Não há necessidade de divulgação, aplausos ou recompensas externas. As satisfações vêm de dentro e é mais do que suficiente para quem as pratica. Há um certo consenso que fazer caridade está relacionada a sacrificar-se e a abdicar de aspectos prazerosos pessoais em benefício dos outros.
No entanto, parece não ser bem assim. Quem age verdadeiramente na caridade alegra-se e amplia a sensação de prazer. Quando observamos a vida de pessoas caridosas, percebemos isso. Vejamos Chico Xavier, trabalhando dia após dia com a psicografia consoladora, junto a mães que perderam seus filhos, dormindo pouco, mas sempre com muita disposição e um pleno sorriso de felicidade em seu semblante. Quando assistimos à caridade de Chico Xavier, não notamos sofrimento e sacrifício, mas sim, constantemente, prazer, alegria, contentamento, felicidade. Isso nos leva a ir um pouco mais além e buscar entender a essência da caridade ensinada pela doutrina espírita. Se não tivermos melhorado nossos sentimentos e promovido verdadeiramente nossa moralização íntima, domando assim nossas paixões, de nada esse bem exterior terá adiantado. Talvez isso apenas nos faça sentir mais culpados. Portanto, a caridade que salva, aquela preconizada por Kardec, não é um gesto, mas um estado de espírito que deve estar presente em nós permanentemente, pois a qualquer momento poderemos ser chamados a praticá-la. Por exemplo, numa simples conversa, diante da dificuldade de pessoas que não conhecemos, em horas e lugares inesperados, e não apenas em momentos pré-determinados e reservados por nós para fazer o bem, como aqueles em que estamos no grupo espírita. Logo, conclui-se que fora dos verdadeiros sentimentos que nos impelem à caridade, ou seja, fora da vivência legítima e sincera das virtudes em nosso íntimo, é que não há salvação. Vemos, portanto, que é um equívoco interpretar a prática da caridade segundo um entendimento de troca, de uma contabilidade de boas ações. Contudo, parece-nos que, apesar da compra e venda de indulgências como meio de garantir um lugar no céu ter deixado de existir faz muitos séculos, nós talvez ainda trazemos em nosso subconsciente, o que em boa parte se explica pela reencarnação, a mesma lógica de troca e barganha com Deus, por meio da qual eu obtenho a salvação, bastando para isso apenas fazer algum gesto exterior de natureza caritativa. Daí porque ainda hoje muitos de nós continuamos pretendendo comprar o céu, não mais com dinheiro, porém acumulando bem apenas pela prática de tais gestos, sem se importar intimamente em reformar o caráter maldoso que ainda carregamos. Importante lembrar que essa salvação pela caridade independe de sermos adeptos do Espiritismo, bem como do fato de sermos frequentadores ou trabalhadores de qualquer grupo espírita. De fato, pouco importa quantas vezes alguém foi para o estudo, ou quantas aulas ou palestras ministrou, ou quantos artigos sobre o Espiritismo escreveu, se isto não ocasionou uma melhora verdadeira no íntimo do indivíduo. Porém, parece que às vezes preocupamos-nos mais em converter as pessoas ao Espiritismo do que em tentar ser um exemplo de homem de bem. Preocupamos-nos demasiadamente em salvar o mundo e os outros, quando deveríamos primeiramente trabalhar para nos salvar de nós mesmos, dos nossos vícios, de nossos defeitos e de nossos apegos aos bens materiais. Façamos isto e já estaremos fazendo muita coisa por nós, pelos outros e pelo mundo também. A caridade é,
em todos os mundos um amparo de salvação, o nosso caminho para a verdadeira felicidade. Termino então esse estudo com a mensagem de Emmanuel, que nos diz: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Que assim seja. Para todos vocês, que esse estudo sirva de reflexão ao fazermos a caridade, ou melhor, ao sermos caridosos. Até a próxima vez.